Amados irmãos e irmãs da evolução espiritual, filhos da esperança e herdeiros da luz, neste momento sagrado convido cada coração a se abrir como um templo vivo diante da presença do Altíssimo. Que vossas almas se encham de reverência e gratidão, pois o que aqui se revela não é fruto apenas da mente humana, mas sopro do Espírito, clarão de justiça que desce do céu para iluminar as trevas do mundo. Vivemos dias em que a história parece se inclinar diante de forças ocultas, em que os poderosos da terra se julgam senhores dos destinos de multidões, e em que muitos corações se encontram abatidos pela sensação de que a injustiça triunfa. Mas o Altíssimo, que tudo vê, que tudo sonda e que nada deixa escapar, manifesta agora seu braço forte para demonstrar que a justiça dos homens é limitada, mas a justiça divina é eterna, implacável e perfeita. Eis que se cumpre uma palavra espiritual anunciada há tempos, aquele que se exaltou contra os princípios da liberdade, aquele que se colocou como juiz supremo de consciências e vozes, começa a experimentar o peso da própria arrogância. Alexandre de Moraes, em seu trono terreno de aparente poder, julgou-se inatingível, julgou-se acima das leis dos homens e das leis de Deus. Mas o céu, em sua infinita sabedoria, decidiu intervir, e as nações da terra foram movidas como instrumentos dessa justiça. As sanções que agora recaem sobre ele não são meras decisões políticas, são sinais, são trombetas, são a manifestação visível de um decreto espiritual muito mais alto. Cada medida contra ele é um reflexo terreno de um julgamento que já foi selado nos tribunais celestiais. É o peso da mão invisível do Senhor descendo sobre aquele que oprimiu, silenciou e tentou calar a voz da verdade. Vede, irmãos, nada acontece por acaso. A engrenagem da justiça divina move-se lentamente aos olhos humanos, mas com precisão infalível. Muitos perguntaram, por que demora o Senhor? Por que permite que o ímpio prospere? Mas eis que chega o tempo em que as máscaras caem, em que o véu se rasga, em que os poderosos da mentira são expostos e humilhados diante das nações. Não é a vingança dos homens. É a pedagogia do céu. É a colheita inevitável daquilo que se semeia. Aquele que planta a perseguição colherá vergonha, aquele que semeia a opressão colherá ruína, aquele que edifica seu trono sobre injustiça verá esse trono desmoronar como pó ao vento. E no meio desse cenário, a figura de Jair Messias Bolsonaro resplandece como um testemunho vivo da proteção do alto. Não porque seja perfeito, não porque esteja livre de falhas humanas, mas porque foi escolhido como instrumento de resistência, como canal da esperança e como sinal de que o Brasil não foi esquecido por Deus. Enquanto um é desmascarado e julgado, o outro é guardado e preservado. Enquanto sanções caem sobre aquele que usou o poder para ferir, bênçãos se multiplicam sobre aquele que, mesmo em meio a lutas, buscou defender valores que ecoam da eternidade, a liberdade, a fé, a família, a pátria. É como nos tempos antigos, quando o Senhor separava os justos dos injustos, os que clamavam por seu nome daqueles que zombavam de sua lei. Bolsonaro é, nesta narrativa espiritual, como um José no Egito, vendido, caluniado, perseguido, mas erguido pelo braço do Altíssimo para cumprir um propósito maior do que a compreensão humana. E assim se cumpre a palavra: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Vede o contraste: aquele que se julgava inatingível agora se encontra sitiado pelas próprias obras, aquele que parecia protegido por instituições humanas agora é abandonado pelos próprios aliados, aquele que se vestia de poder agora experimenta o isolamento e o peso do opróbrio. Enquanto isso, aquele que muitos declararam derrotado, aquele que muitos tentaram silenciar, permanece de pé, sustentado por uma força invisível, rodeado por orações, amparado por corações simples que reconhecem nele não apenas um homem, mas um sinal da esperança. Sim, amados, este é um tempo de revelação. É o tempo em que a justiça divina se ergue como um estandarte sobre a nação brasileira. É o tempo em que os olhos do povo começam a se abrir para enxergar além das narrativas impostas. É o tempo em que a verdade, ainda que perseguida, começa a brilhar com intensidade irresistível. Não penseis que é apenas política. Não penseis que são apenas jogos de poder. O que se desenrola diante de nossos olhos é parte de uma guerra espiritual muito maior. É a luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre a liberdade e a tirania. E nesse cenário, cada sanção contra Alexandre de Moraes é como uma trombeta que anuncia: o Senhor não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Ao mesmo tempo, cada livramento concedido a Bolsonaro é como um sinal de que a misericórdia do céu ainda cobre o Brasil. O Altíssimo ainda tem planos para esta terra.
Ainda há propósitos a serem cumpridos, ainda há promessas a se realizarem, ainda há bênçãos a serem derramadas sobre esta nação que, apesar de suas feridas, continua sendo chamada para ser celeiro espiritual das nações. Sim, o Brasil é uma terra marcada para um propósito divino. É uma terra onde multidões ainda levantarão suas mãos em adoração, onde famílias serão restauradas, onde jovens se levantarão como profetas, onde o povo simples ensinará ao mundo que a fé é mais poderosa do que os impérios. Mas antes que venha a cura, vem o juízo. Antes que venha a restauração, vem a purificação. Antes que a pátria se levante em glória, precisa ser expurgada das forças que a contaminam. É isso que estamos testemunhando. Não apenas fatos políticos, mas um processo espiritual de purificação. A queda de Alexandre de Moraes é apenas o início de algo maior. É o estopim de uma série de movimentos que revelarão a podridão escondida, que exporão as alianças ocultas, que derrubarão os ídolos falsos erguidos no altar da corrupção. E no meio disso, a figura de Bolsonaro será preservada não como um ídolo humano, mas como um instrumento. Ele é como uma tocha que ainda precisa brilhar em meio às trevas. Ele é como um estandarte levantado em meio à batalha, lembrando ao povo que Deus ainda está no controle. Portanto, irmãos e irmãs, não temais os rumores, não vos deixais abater pelas manchetes, não vos confundais com as vozes da mentira. Olhai para além do visível. Escutai as trombetas do Espírito. Discerni o que o céu está dizendo neste tempo. O que se desenrola diante de nós é a mão de Deus escrevendo nova página na história do Brasil. É o Altíssimo descendo para julgar os arrogantes e exaltar os humildes. É o Senhor mostrando que não se esquece do clamor de um povo que ora, que jejuou, que chorou diante dele. E assim, com corações exultantes, proclamamos: bendita é a justiça divina, que nunca falha. Bendito é o Senhor, que guarda os seus escolhidos. Bendito é o Deus que ergue os caídos e derruba os soberbos. Visualizai, irmãos, os céus abertos sobre o Brasil, anjos descendo com espadas de luz, exércitos celestiais marchando em defesa da verdade, trombetas soando sobre os montes e vales. Visualizai as cadeias da opressão sendo quebradas, os muros da mentira sendo derrubados, os altares da corrupção sendo consumidos pelo fogo divino. E no meio disso, um povo se levanta. Um povo que não se curva a tiranos. Um povo que não vende sua fé. Um povo que reconhece que sua força não está em partidos ou sistemas, mas no Deus vivo que reina sobre as nações. Este é o Brasil profético. Este é o Brasil chamado para ser luz. Este é o Brasil que, mesmo ferido, será curado. Este é o Brasil que verá a glória do Senhor se manifestar de forma inconfundível. E assim como Alexandre de Moraes experimenta agora o peso do juízo, outros também experimentarão. Este é apenas o começo. O Altíssimo não deixará pedra sobre pedra da estrutura de opressão. Ele sacudirá os alicerces, ele exporá os segredos, ele mostrará ao mundo que o Brasil pertence a ele. E quando isso acontecer, quando os que tentaram governar pela tirania forem derrubados, quando os que tentaram calar o povo forem envergonhados, quando os que se vestiram de poder forem despidos, então o Brasil se levantará como uma fênix que ressurge das cinzas. E nesse dia, irmãos, vossos olhos verão. Vossos corações cantarão. Vossas bocas proclamarão, verdadeiramente, o Senhor é Deus sobre o Brasil. Não vos enganeis, a noite ainda pode trazer sombras, mas o amanhecer já desponta. As lágrimas ainda podem escorrer, mas a alegria já foi decretada. As lutas ainda podem se intensificar, mas a vitória já foi escrita. Por isso, permanecei firmes. Guardai vossa fé. Não solteis as mãos da oração. Continuai a clamar. Continuai a interceder. Pois cada súplica sobe como incenso diante do trono, e cada lágrima é guardada como joia preciosa na taça do Senhor. E quando o tempo da revelação plena chegar, vereis que nada foi em vão. Vereis que cada dor gerou glória, que cada injustiça produziu libertação, que cada perseguição preparou terreno para uma colheita abundante. Assim termina, mas também assim começa. Pois este texto não é apenas anúncio de juízo, mas também semente de esperança. É chamado à vigilância, mas também convite à celebração. É alerta, mas também promessa. Portanto, levantai vossas cabeças. O Brasil não está perdido. O Senhor ainda reina. A justiça divina já se move. E os escolhidos do Altíssimo serão preservados. Glória seja ao nome que está acima de todo nome. Glória seja ao Deus que ergue nações e derruba impérios.
Glória seja ao Senhor, que julga com justiça e governa com verdade. E que cada coração que lê estas palavras se torne também uma tocha de fé, proclamando onde quer que esteja: o Brasil pertence ao Senhor, e nenhum poder terreno poderá apagar o brilho do seu propósito eterno. Amados irmãos e irmãs, ao chegarmos ao desfecho desta mensagem, nossos corações se elevam em júbilo diante do trono da justiça divina. Pois não falamos de rumores terrenos, nem de opiniões humanas, mas de decretos celestiais que já ecoam como trombetas no firmamento espiritual. O tempo presente é testemunha de que a mão do Altíssimo não se retrai, mas age com firmeza, estabelecendo ordem onde reinava o caos, clareando trevas com luz inextinguível, e fazendo florescer a verdade onde antes se erguia o deserto da mentira. As sanções que se levantaram contra aquele que tentou se impor como juiz sobre a liberdade, Alexandre de Moraes, não são meras ações de governos distantes, mas sinais visíveis da correção invisível que vem do alto. Pois o que os céus decretam, os homens apenas confirmam. A justiça dos homens é falha, mas quando os céus se movem, nenhuma muralha de orgulho pode permanecer de pé. Ele que se colocou como pedra de tropeço, hoje se vê cercado pelas próprias correntes que forjou, e aquele que intentou calar, hoje é silenciado pelo sopro da própria verdade que tentou aprisionar. E em contraste, como luz que não pode ser escondida, levanta-se a figura de Jair Bolsonaro, não apenas como homem, mas como símbolo. Símbolo da resistência, da perseverança e da fé de um povo que clama. Ele é guardado por legiões invisíveis, amparado por intercessores celestiais, sustentado pela força que não vem dos braços mortais, mas do braço eterno do Criador. Não há tribunal humano capaz de anular o decreto espiritual que já repousa sobre ele, o decreto de preservação, o decreto de livramento, o decreto de vitória. Eis que, em meio às dores de parto desta nação, nasce um novo tempo. O Brasil não está entregue ao caos, mas sob a preparação de um ciclo onde a verdade triunfará como o sol ao romper da madrugada. Os céus já anunciaram, e os sinais estão sendo confirmados: o que parecia derrota é semente de vitória, o que parecia humilhação é preparação para exaltação, o que parecia injustiça é apenas palco para a manifestação plena da justiça divina. Por isso, não temam, irmãos e irmãs. As trevas rugem, mas sua fúria é sinal de que seu fim está próximo. O inimigo levanta muralhas, mas o Senhor já enviou seus anjos para derrubá-las. A noite se estende, mas o amanhecer não pode ser impedido. Assim como a aurora rompe inevitavelmente as sombras, assim também o Brasil verá romper-se o dia da justiça, e ninguém poderá apagar essa luz. Levantemos, pois, nossas mãos e corações em gratidão. Cantemos o cântico da vitória antes mesmo de vê-la consumada, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Trombetas soam no invisível, decretos descem do trono, anjos marcham sobre a terra, e o nome do Altíssimo é glorificado sobre esta nação. E quando a história deste tempo for lembrada, não será lembrada pela escuridão que tentou dominar, mas pela luz que prevaleceu. Não será registrada pela tirania que buscou governar, mas pela liberdade que triunfou. Não será marcada pela injustiça que oprimiu, mas pela justiça divina que se manifestou como um rio caudaloso, invadindo cada vale e cada colina desta terra abençoada. Assim, encerremos este anúncio não como fim, mas como início. Pois hoje não é um ponto final, mas a abertura de um novo capítulo escrito com letras de fogo no livro eterno dos céus. O Brasil está sob promessa, Bolsonaro está sob proteção, e o povo que crê está sob o manto do Altíssimo. Que todos os corações recebam esta revelação, e que as nações testemunhem que há um Deus vivo que ainda rege a história dos povos. E que sobre esta terra, marcada por sangue e lágrimas, brilhe agora a coroa da vitória, o estandarte da liberdade e o selo eterno da justiça divina. Amém, amém e amém.